Ok, Ranieri, de volta aqui o nosso repórter Seridó, já recebendo, como anunciado, o advogado Dr. Herbert Castro, hoje, mais uma vez, trazendo um assunto importante. Doutor, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, quando o repórter policial, não, numa delegacia, inclusive, chegou um familiar ali, falando em interdição. Aí, claro, eu manjava, isso faz muito tempo. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é interdição? E depois eu fui estudar e vi, né, que há um leque de opções nesse sentido aí. Então, para quem está nos vendo, para quem está realmente nos assistindo, o senhor vai falar hoje sobre esse assunto que a gente pautou agora. Primeiro, desejar boas-vindas, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Repórter Seridó. Obrigado, meu amigo. Boa noite a toda a sua grande audiência. E esse assunto interdição é um assunto que realmente é direcionado até, muitas vezes, à área policial, né? O que é interdição? É geralmente destinado para aquelas pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental, né? Ela normalmente não é quase responsável pelos seus atos devido à gravidade da doença mental. Então, exatamente, porque quando eu cheguei e ouvi esse assunto, era a filha querendo interditar o pai. Segundo ela narrou para o agente de polícia que o pai estaria, abre aspas, jogando tudo fora, o que os aposentos dele, o dinheiro, enfim, com coisas que ela achava naquele momento que ele não estava usando, né, bem e não estava no uso de suas faculdades. Geralmente a interdição é um ato, né, jurídico destinado para impedir com que essas pessoas que normalmente estão, devido à questão transitória ou permanente, né, ou seja, definitivo ou de forma transitória, com que elas dilapidem todo o seu patrimônio, elas gastem tudo, torrem tudo, né, geralmente pessoas que são viciadas em álcool ou droga, que não têm controle sobre os seus atos, ela não consegue se controlar, ela torra tudo que tem, gasta tudo, ou normalmente, devido à doença, não tem aquele discernimento de cuidar da própria vida, de entender um contrato, realizar um contrato, fazer os atos da vida civil com discernimento, ela não tem essa condição. E muitas vezes ela também foge da realidade dela. Ela imagina estar em outra realidade, né? Ela tem transtornos, às vezes escuta vozes. Então, geralmente, a interdição é um ato que faz com que um curador, né, ele tome conta de forma provisória ou definitiva daquela pessoa. Ou seja, ela assina tudo, ela responde por tudo. No caso, por exemplo, de delegacia, ela é quem vai lá, ela é quem responde, né? No caso da vida civil, ela é quem vai comprar, quem vai representar aquela pessoa, quem vai alugar. Benefício previdenciário, que é o que a gente fala muito aqui, geralmente sai no nome do curador, né? Isso é muito bom para aquelas situações em que a pessoa tem só a procuração. Vou lá e tenho só uma procuraçãozinha. É melhor do que essa procuração. Uma dúvida aqui. Alguém em casa deve ter perguntado. Doutor, por exemplo, se a pessoa que não está no seu uso de suas faculdades mentais, no uso normal, ela faz um negócio, por exemplo, ela vende um bem, uma casa, certo? Sim. Ela vende uma casa. A família tem como provar na justiça e reaver aquele bem? Tem, porque assim, em algumas situações o contrato pode ser anulado, né? Ele é viciado, chama de contrato viciado, ele tem um vício grave, passível de ser anulado, de ser cancelado, se ficar provado que aquela pessoa, através de laudo médico ou através da própria interdição, ela não tinha o discernimento necessário na hora que realizou aquele ato jurídico. Ou seja, isso serve inclusive para, por exemplo, o contrato de banco, que a pessoa fez um empréstimo. Certo. Exatamente, porque é mais ou menos, a gente fazendo analogia aqui, como se o banco quisesse fazer um contrato com um menor de idade. Entendi. Seria mais ou menos isso. Então, as pessoas interditadas, eu sempre faço essa analogia, assim, lógico que não é a mesma coisa, mas é como se ela voltasse a ser menor de idade. Ou seja, ela não pode mais representar a si própria. Muitas vezes não pode mais nem votar, não pode mais exercer o voto, né? Ela não pode dirigir, muitas vezes não pode mais renovar a habilitação. Ela também, em algumas situações, criminalmente falando, ela pode aí não ter uma pena diferenciada ou mesmo não responder por aquela determinada situação. Já entra nessa questão, inclusive, né, na questão criminal, e eu já peguei diversas vezes esse tipo de ocorrência, de estar cobrindo uma determinada matéria e chega na linguagem policial um QBU, né? Para que ele seja o QBU, é uma pessoa que não está na sua ciência normal, nas suas faculdades normais, e aquela pessoa cometeu um crime. Sim. Então eu tenho muito cuidado, inclusive
de revelar a identidade, de fazer entrevista, porque ele não está respondendo por si, Sim. e aí, penalmente, ele não vai também responder na área criminal ou vai... De forma diferenciada, De forma diferenciada. né? Mas, digamos assim, de uma forma mais branda ou com alguns benefícios nessa área, né? Mas é como você fala, a gente sempre tem que ter cuidado, porque a pessoa é inimputável nessa situação, ela é como se fosse um menor de idade. Então, não é interessante que ela seja exposta em algumas situações, porque ela não está nas faculdades mentais dela, então ela não responde por si, ela não tem o discernimento, mas isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, assim, é uma avaliação muito criteriosa, porque senão todas as pessoas vão se aproveitar de uma situação similar. Nem a autoridade policial que vai dizer se ela é ou não. Jamais a autoridade policial vai ter o poder de dizer e bater o pé e dizer que aquela pessoa ali não responde por si, porque ela tem que ser avaliada, né? Por isso a importância da interdição, que é o assunto que a gente está falando, porque a interdição vai antecipar essa ausência de culpa, vamos dizer assim, né? E vai antecipar o impedimento da pessoa sair fazendo besteira. Então, em vez de você corrigir, você vai remediar. Isso. Então, quando você interdita a pessoa antes, você evita dela sair comprando à toa, dela sair gastando à toa, porque o curador ele tem que prestar contas com a justiça, periodicamente. Aquelas pessoas compulsivas que compram demais, compras sem, sei lá, compra por comprar e vai lá dilapidando também seu patrimônio. Essa pessoa pode ser interditada? Se for provado que isso é uma questão patológica, ou seja, é uma doença, ela está enquadrada já como uma doença mesmo, aquela pessoa que não tem um controle, porque é uma coisa você gastar muito, né? Que é uma coisa que hoje em dia no Brasil é quase que comum as pessoas gastarem além da conta. Mas se ficar provado que é aquela situação patológica, fora de controle, que a pessoa, devido a, digamos... Compromete. Isso, que ela torra tudo, gasta tudo, joga todo o patrimônio no mato, sem ter critério. Por exemplo, uma casa que é de 60 mil, ele entregou por 5 mil, sei lá, ele pegou uma moto e simplesmente deu para uma pessoa que ele nem conhece. Então, o que é isso? Isso é o exagero, né? É o excesso. Se for aprovado isso, a pessoa pode sim passar por um processo de interdição pela família. Agora... Pronto, exatamente. Eu já vou tocar nesse assunto. Quem pode interditar uma pessoa? A interdição, ela pode ser feita por qualquer parente, né? Em qualquer grau. Qualquer grau? Sim, agora existe a ordem de preferência, né? Normalmente o companheiro, na ausência de companheiro ou companheira, os filhos, depois pais, irmãos, e aí essa ordem vai afastando um pouquinho para sobrinhos e tios, né? O importante do curador não é tanto essa ordem. O importante do curador é a pessoa que fica mais próxima dele. Então, por exemplo, às vezes o camarada tem um filho que mora, sei lá, em São Paulo, não pode ser curador, mas tem um sobrinho que mora com ele e toma conta. Então, a ordem de preferência nesse caso muda. Ela vai para a pessoa que está mais ali, cuidando no dia a dia. A questão da interdição é só para pessoas que não estão no seu uso legal da faculdade mental, ou, por exemplo, uma pessoa que esteja com dificuldade de se locomover, uma pessoa que esteja acamada, doente, essa pessoa pode ser também? É uma ótima pergunta, porque, assim, em muitas situações, a pessoa, ela está acamada, ela está doente, mas ela tem a faculdade mental preservada. Nesses casos, não se aconselha fazer uma interdição, porque... apesar da limitação de movimento, ela sabe o que está fazendo, né? A interdição, geralmente, é mais voltada para uma situação de falta de lucidez. Aí poderia ser através de procuração, aí pode. É muito mais eficiente a questão da procuração desse caso. Com a ciência da pessoa. Então, muitas vezes você vai ver situações, por exemplo, pessoas que têm deficiência visual, elas não necessitarem de ser interditadas, né? Pessoas que têm deficiência auditiva também não necessitar ser interditadas, a não ser que a deficiência dela esteja associado a um problema realmente mental. Como a gente falou, você citou a pessoa que sai gastando tudo, torrando tudo, normalmente isso é associado a uma doença mental, que é o caso do exagero. Geralmente existe um nome científico para esse tipo de doença, assim como a cleptomania, que é aquela que você rouba sem necessidade, né? É uma doença também. Então, assim, se for provado que essa doença ela é descontrolada, que ela está acabando a sua vida privada civil, você pode ser interditado. E a interdição, no caso da Previdência, e a gente deixa esse alerta para as pessoas, que hoje, no Brasil, tem milhares, se não milhões de pessoas aí aposentadas com deficiência mental
e não estão interditadas. Essas pessoas correm o risco de perder suas aposentadorias. Porque elas estão aposentadas por invalidez, por conta de uma doença mental, mas não estão representadas pela interdição. Elas têm só uma procuração. E, de repente, o INSS ele pode fazer uma revisão nessas aposentadorias e exigir, dar um prazo para a pessoa providenciar o processo de interdição, e muitas vezes esse prazo é curto. E um processo de interdição, ele não é tão rápido como as pessoas acham. Esse prazo, geralmente, é em torno de quanto tempo? Normalmente, os prazos do INSS, eles dão uns prazos de 30 dias, 45 dias para algumas situações. A interdição, é entendível que se tenha mais prazo. Mas, mesmo assim, a gente vê que na Justiça, para você fazer um processo de interdição, demora. A Justiça, ela vai chamar para uma perícia. Trata-se de Justiça estadual, não de federal. O que faz com que a demanda ande mais devagar, por quê? Pela quantidade de processos e a dificuldade de ter perito. Então, tudo isso faz com que vocês que estejam ouvindo e assistindo, se tem uma pessoa que tem um problema psicológico e ela é aposentada, providencie a interdição se essa doença realmente ela for grave. Muito bem. Doutor, algum outro assunto que o senhor queira tratar dentro da nossa programação de hoje? E hoje esse assunto foi bastante importante, eu tenho certeza absoluta que aí foi apenas uma informação que você pode, através do seu advogado ou advogada de confiança, trazer, ou de preferência, trazer mais esclarecimento nesse assunto que é importante demais. Importante. Eu só queria aqui deixar 2 pontos aqui de esclarecimento para as pessoas que estão ouvindo. É que nesse momento muita gente tem medo de fazer interdição, de ser responsável por outro, achando que com isso vai prejudicar a sua aposentadoria. Então tem pessoas que... tem isso, né? Tipo, você é um irmão meu, eu não quero ser curador seu porque eu acho que quando eu for me aposentar vai me prejudicar. Isso não é verdade. Isso é mito. É mito. Você pode sim se aposentar se você estiver contribuindo com o seu INSS. Problema nenhum. Normalmente não. Outro mito. Não é preciso o curador morar com a parte que está sendo interditada, que é outra coisa que as pessoas acreditam nisso. Não, se você cuida dela, mesmo morando em outra residência, você pode ser curador. E a outra questão é que muita gente aí que está assistindo também está com medo de fazer a interdição por medo de perder o Auxílio Brasil, né? Então muita gente aí está achando que é automático. Se eu for curador de alguém, eu vou perder meu Auxílio Brasil. E não necessariamente isso é verdade, porque, como eu disse, nem sempre o curador mora com o interditando. E o curador não significa que fica com aquele bem, não tem nada a ver. O curador está dizendo, ele está cuidando, ele está administrando aquela situação de uma outra pessoa, e não dela. O fato de eu ser curador seu não quer dizer que eu seja dono dos seus bens. Eu não posso gastar a meu favor. Até porque é crime. É crime, eu tenho que prestar conta com o seu dinheiro, com a sua aposentadoria. Então as pessoas que estão vindo não precisam ter medo de fazer a interdição. Ao contrário, tenham medo de não fazer a interdição. Muito bem, no próximo programa nós vamos tratar já de um assunto que eu pensei aqui. Falar em crime, o doutor vai tratar no próximo programa a questão, sabe de quê, minha gente? Tem muito aposentado e muita gente se aproveitando. Fica com aquele cartãozinho da aposentadoria para descontar um determinado dinheiro. Doutor? É um assunto interessante, porque a gente tem visto muito caso assim. Muito bem. Então, esta foi mais uma entrevista com o doutor Herbert Castro, aqui no nosso Repórter Seridó. Ranieri, agora nós vamos para o último bloco comercial.